Vamos agora configurar o teste de fibra ótica no CertFiber Pro. Primeira coisa é criar o projeto. Nós temos o projeto default aqui na tela, basta clicar em cima do projeto. Em seguida vamos em alterar projeto, ele vai mostrar a lista dos projetos atuais e agora eu clico em novo projeto. Insiro o nome do projeto. Clico em concluído. E a próxima etapa após a criação do projeto é a definição do operador, ou seja, a pessoa que vai operar o equipamento durante os testes. O nome da pessoa será gravado em todo o teste realizado neste tipo de projeto. Clico em operador. Temos uma lista que pode ter até 20 operadores pré-cadastrados. No caso não temos nenhum, vamos criar o primeiro operador, clicando em novo operador. Inserimos o nome. O e-mail é opcional. Depois do nome, clicamos em concluído. E devemos selecionar o operador para que ele copie para o projeto. Pronto, está aqui o operador. Próxima etapa, configurar o teste. Quando criamos um projeto, já vem um teste default. Vamos apagá-lo. Também vamos apagar o conjunto de identificações default, que vem sequencial, e eu não quero este conjunto. Vamos apagar também. Próximo passo, criar o teste de perda e comprimento no equipamento. Clica em novo teste. Ele já está configurado para criar um teste no módulo que está inserido no equipamento. Se o módulo CertFiber não tivesse inserido no momento, bastaria clicar aqui e escolhê-lo aqui na tela. Assim eu consigo criar o teste com o módulo sem que ele esteja necessariamente encaixado no Versive. Primeira coisa a configurar, o tipo de teste. Clicamos aqui. Vemos que esse equipamento realiza 4 tipos de teste. O Fiber Inspector é um teste de microscópio para verificar a qualidade da face do conector de fibra ótica. Portanto, não é um teste de perda-comprimento. Testes de perda-comprimento são de 3 tipos: remoto inteligente, loopback e fonte de extremo remoto. O remoto inteligente é o mais indicado porque ele permite fazer o teste de perda e comprimento em 2 fibras ao mesmo tempo. Neste caso, eu utilizo o equipamento principal de um lado do link, o equipamento remoto do outro lado do link, e ele executa de uma vez só testes nas 2 fibras. O loopback é indicado quando eu quero testar uma fibra e as 2 extremidades da fibra estão do meu lado. Assim, eu utilizo somente o equipamento principal, não utilizo o remoto. Normalmente, não utilizamos o método loopback na certificação, porque o link instalado tem as suas extremidades em lugares diferentes. Dificilmente estarão as 2 extremidades junto ao meu lado. Fonte de extremo remoto é a única opção para eu conseguir testar um link tendo apenas uma fibra. Nesse caso, o remoto vai enviar a luz na extremidade remota do link e a unidade principal vai medir a perda ótica do lado que eu estou fazendo o teste. Neste caso, o equipamento não consegue medir o comprimento do link. Vamos escolher remoto inteligente, que é o método mais indicado para a certificação. Agora vamos escolher se queremos o teste bidirecional ou não. Há normas que requerem teste bidirecional, outras não requerem. Veja o que o seu contrato requer. Via de regra, o teste bidirecional é interessante quando não sabemos se no link de fibra ótica há fibras com diferentes tamanhos de núcleo. Neste caso, deixamos em sim o teste bidirecional, porque ele vai realizar o teste de perda em 2 sentidos em cada fibra. Se os testes tiverem perdas muito diferentes em cada um dos sentidos, isso indica que há links com fibras de núcleos diferentes na mesma instalação, no mesmo link. Quando sabemos que todas as fibras são exatamente do mesmo núcleo, não há a necessidade de colocar bidirecional, a não ser
que a norma que você esteja utilizando ou o seu cliente exijam o teste bidirecional. Vamos deixar sem ser bidirecional. Fibra ótica. É muito importante escolher o tipo correto de fibra ótica. Dependendo da fibra ótica utilizada, os comprimentos de onda que vão ser utilizados no teste serão diferentes. Para fibras multimodo, testamos nos comprimentos de onda 850 e 1300 nanômetros. Para fibras monomodo, testamos comprimentos de onda 1310 e 1550 nanômetros. Além disso, cada fibra multimodo tem uma categoria diferente, uma largura de banda diferente. Ao escolhermos a fibra corretamente, ao final do relatório de certificação, haverá uma lista das aplicações que serão compatíveis com esse tipo de fibra. Se escolhermos a fibra errada, virá uma fibra com largura de banda diferente da testada e o relatório apresentará as aplicações incorretamente ao final do relatório. Também as fibras monomodo possuem atenuações específicas diferentes. Isso vai influenciar o limite de perda para o link. Então vamos escolher a fibra corretamente. Se não for nenhuma dessas que estão aqui nessa tela, você vai em mais e escolhe pelo modelo do fabricante ou genericamente. Eu vou escolher genericamente o modelo OM4, que é a fibra que eu vou testar. Ao escolher o modelo de fibra, a configuração dela já vem automaticamente. Não consigo alterar, mas consigo apenas visualizar. É só clicar aqui e vemos que foi trazido junto com o tipo de fibra o seu índice de refração, ou IOR, em cada comprimento de onda a ser testado. Esse número é importante para que o equipamento calcule corretamente o comprimento da fibra que está sendo testada. Vamos voltar e vamos continuar a configuração. Próximo passo é a escolha do limite de teste, ou seja, qual a norma que eu estou utilizando e que vai me estabelecer limites para a perda e para o comprimento do link óptico. Ao clicar aqui, vemos que tem vários tipos de limites. Limites baseados em normas americanas, como a TIA 568, internacional, como a ISO e EC, ou baseadas em aplicações. Qual a diferença desses tipos de normas? As normas americanas, internacionais ou até mesmo a nacional vão estabelecer o limite em função da quantidade de componentes que eu tenho no link, ou seja, quantos metros de fibra, quantos conectores e quantas emendas eu possuo. O equipamento vai fazer uma conta e vai estabelecer um limite. O limite individual de cada componente é trazido pela norma, mas o limite do link inteiro é calculado num processo chamado orçamento de perda óptica. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar um card aqui do lado para que você consulte e saiba como realizar esse cálculo. Por outro lado, se eu escolher uma norma de aplicação, o limite de perda de comprimento será fixo conforme a aplicação. Para cada aplicação, o limite de perda total e comprimento total será fixo de acordo com essa determinada aplicação. Vamos escolher a norma americana, que é baseada nos componentes do link óptico. No caso, a 568.3 para fibras multimodo. Clicamos aqui. Próximo passo, escolher o método de referência e os componentes. Como escolhemos uma norma que baseia o seu limite na quantidade de componentes, precisamos estabelecer para ele quantas conexões e quantas emendas tem esse link. A norma também precisará saber o comprimento total do link, mas isso não precisamos informar porque esse equipamento já calcula o comprimento do link. Mas o equipamento não tem como dizer quantas conexões e quantas emendas nós temos para fazer o cálculo do orçamento de perda e chegar assim no limite de perda para esse link. A quantidade total de conexões é a quantidade de conectores que eu tenho em cada fibra óptica a ser testada. No caso, 2 conexões é a quantidade mínima, porque eu tenho que ter no mínimo um conector em cada extremidade do link, como mostra o desenho. Ao alterar essa quantidade, o desenho já vai mostrando um link e a quantidade de conectores escolhida. A mesma coisa com relação à quantidade de emendas.
será a quantidade de fusões ou emendas mecânicas que eu tenho em cada fibra. O mínimo é 0, porque é possível fazer links de fibra ótica sem fusões. No caso, vamos escolher 2 conexões e 0 emendas, porque essa é a configuração do link que vamos testar. Por fim, vamos escolher o método de referência de jumper. Pode ser de 1, 2 ou 3 jumpers. Essa é a quantidade de patch cords óticos que deverá estar presente na hora de fazer a referência ótica. Essa quantidade é que vai determinar quantas conexões serão contabilizadas no cálculo do limite de perda. O método mais indicado para novas instalações é o de 1 jumper. É um método que vai incluir a maior quantidade de conexões possível na hora de calcular o limite. Vai considerar desde a primeira conexão até a última conexão. Normalmente, a primeira e a última conexão são as conexões que tem nos distribuidores óticos das extremidades do link. Se por algum motivo queremos excluir a perda da conexão de uma das extremidades, escolhemos o método de 2 jumpers. O desenho vai retirar a linha pontilhada de uma das conexões e ela vai ficar na cor cinza. Isso significa que a perda dessa conexão não será contabilizada. Se eu escolher o método de 3 jumpers, isso significa que eu quero excluir a medição dos 2 conectores das extremidades. Ele mostra isso tirando o pontilhado das extremidades e ficando na cor cinza. No caso, vamos escolher o método de 1 jumper, porque isso representa a certificação ótica como se fosse um permanent link no caso de instalações de cobre. Ele vai considerar desde a primeira conexão até a última conexão. Clicamos em concluído. Por fim, o tipo de conector que está instalado nos distribuidores óticos a serem testados. Esse é apenas um requisito documental, não vai alterar o meu resultado do teste. No caso, vamos escolher SC. Pronto, o teste já está configurado. Tenho que salvar. Próximo passo, criar o conjunto de identificações das fibras a serem testadas. Clico em novo conjunto de IDs e coloco a identificação inicial e final das fibras a serem testadas. Vou começar com a fibra 01A e vou terminar na fibra 12B. Importante salientar que eu devo ter identificação para cada uma das fibras a serem testadas. A identificação não deve ser por par de fibras, e sim por fibra. Concluído. Vou informar se esse conjunto de identificações é para cobre ou fibra, é fibra ótica mesmo, e aqui eu vou informar quais os testes eu espero fazer nessas 24 fibras. Como eu estou configurando apenas o teste de perda e comprimento com CertiFiber, eu vou clicar nesta caixinha aqui e salvar. Pronto, já tem o projeto configurado com o operador, o teste a ser realizado e a identificação de todas as fibras a serem testadas. Voltando na tela inicial, temos aqui o resumo do projeto. O próximo passo vai ser definir a referência, posteriormente fazer o teste e então baixar os resultados.